Então vamos à palavra de Deus. A palavra do Senhor. Deus fez um projeto maravilhoso para o homem. Ele criou uma família e tinha o pai nesse projeto. Nós não vamos falar do esposo, nós não vamos falar do irmão, nós vamos falar do pai. Amém? O tema é Pai Presente, uma influência que permanece para a vida toda. Efésios capítulo 6, versículo 4. Amém? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, no ensino, guiando-os no Senhor. Vivemos em uma geração em que os filhos têm casa, comida, roupa, escola, celular e presentes, mas sentem falta de uma coisa que nenhum dinheiro consegue comprar: a presença do Pai. E aí, meus amados, não tem substituto. Eu não sei se você já ouviu aí na mídia, é muito legal falar: ah, eu sou pai. Ah, hoje é o dia dos pais, mas as pães também. Eu não, eu sou mãe. O pai que lute, que está ali, ó. Eu sou mãe. Nenhuma mulher é pai, mulher é mãe, homem é pai. Não existe mãe nem pai. Amém? Começa por aí já. Cada um tem o seu papel na vida do filho. Ser pai não é apenas colocar comida dentro de casa. O meu pai, eu vou dar o meu exemplo, porque eu que era filha, eu tinha o meu pai como exemplo de homem. Exemplo de homem. Honesto. A palavra dele, outro dia o pastor pregou sobre palavra aqui. A palavra do meu pai, irmãos, ele não era Deus, não, mas ele tinha isso na mente dele. Se ele desse uma palavra, ele ia cumprir aquela palavra. Meu pai era dessa forma. Ele falava assim, oh meu Deus. Ele falava: eu nasci como macho e vou morrer macho. Ele morreu na cama dele. E no dia que meu pai faleceu, Cristina estava comigo nesse dia. Eu me senti órfã, sem ninguém. Sabe por quê? Porque eu achava na minha mente que nunca mais eu ia poder contar algo para ele e ele me dizer o que era. Olha a minha mente de filha. Eu pensava assim: pronto, agora meu pai conhece coisas que eu não conheço. Para quem eu vou perguntar? Para quem eu vou perguntar como que faz tal coisa? Quem vai olhar para mim e dizer minha filha é bonita? Quem vai falar minha filha é alta? Meu pai me achava alta, gente. Ele não falava: a Marinês é alta. A Neide é baixinha, mas a Marinês é alta. Quem vai achar eu alta? Ninguém mais. Nem minha mãe achou alta. Meu pai achava. Quem vai cuidar de mim para não cortar a mão? Eu ia cortar carne, ele falava: me dá aqui que eu vou cortar, que tu não sabe não, tu vai se cortar. E eu com um bando de filho. Vocês entendem o cuidado do meu pai? Então, eu tinha meu pai como exemplo. Era meu pai. Mas, muitas pessoas não gostavam dele, mas era meu pai. Hoje, eu tenho um exemplo de pai que é Deus, que não erra, não se engana, não, ele nunca vai decepcionar ninguém. É assim que nós temos que olhar para Deus. Eu quero que você hoje lembre do seu relacionamento com o seu pai terreno mesmo. Eu quero que você lembre como é o seu relacionamento com o seu pai. Eu quero que você pense nisso sim, hoje é dia dos pais. Eu quero que você pense nisso. E aí eu quero que você pense no pai que você quer ser, ou que você quis ser até hoje. Eu quero que você pense nisso. Ai, mas quando eu for pai, pense nisso. Pense nisso, porque Deus te criou para ser um bom pai. Ser pai é formar uma vida, é ensinar valores, estabelecer limites
Pais, filhos precisam de limites, sim. Não é liberar, não, vou liberar. Vai, meu filho, vai aprender sozinho. Aí ele volta com mais 3 pessoas. Aprendeu sozinho. É proteger, ouvir, abraçar e pedir perdão quando errar. Quantas vezes, pai, você chegou para o teu filho, você errou, porque a gente erra, tá? Eu erro um monte. E você falou assim: "Filho, Davi, para de me acusar". E você falou assim: "Filho, eu errei, me perdoa". Eu peço, deixa de ser assim. Me perdoa, me ajuda nisso. Quantas vezes você, pai, fez isso com o teu filho? Você já pensou como teu filho te vê? Não aquilo que ele fala para você. "Ai, pai, eu te amo. Ai, pai, você". Olhe para ele. Preste atenção no seu filho. Pai, hoje é esse dia para você pensar. Deus está aqui para te acolher como pai. Ele entende você. Ele entende os pais. Mas ele quer que você se olhe, se examine hoje, nesse dia tão importante. Eu quero que você pense nisso. Pense dessa forma. Como eu estou sendo? É ensinar o filho a conhecer Deus. Não apenas com palavras, mas através do próprio exemplo. A pergunta dessa mensagem de hoje não é: "Meu filho me obedece?" Essa é fácil, né? Os meus filhos me obedecem. Obedecem o pai. São obedientes. Pergunta não é essa. A pergunta é: que tipo de homem meu filho está aprendendo a ser olhando para mim? Eu quero que você pense hoje nisso, porque é a oportunidade que Deus está te dando. É a oportunidade que Deus está te dando. Eu não estou pregando como mãe, não. Porque como mãe eu sou igual fera. Eu estou pregando como uma serva de Deus que tem pai, que tem um pai amoroso, que teve um pai duro, que meu pai era terrível, assim, muito, sabe, rígido. Muito rígido, muito rígido. Mas como uma mulher, serva de Deus, que quer que o seu relacionamento com os seus filhos e com o seu pai seja melhor a partir de agora. Desde o princípio, Deus estabeleceu a família como lugar de formação. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao 7, diz: Deus diz: Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Eu quero repetir. Eu quero que fique no seu coração. Essas palavras que hoje lhe ordeno, Deus estava dando um direcionamento para aquela nação. Essas palavras, ensine-as com persistência. Fale hoje, fale amanhã, persista, insista com seus filhos. Insista com eles. Insista, ensine. Fale sobre Deus, fale sobre o que Deus é, de que forma Ele age, como Ele é amoroso. Não desista. Sabe por quê? A fé, ela deve começar dentro de casa. Dentro de casa começa. A escola pode até falar sobre tantas coisas e até sobre fé, né. A escola agora está outro dia, uma sala de aula pegou as crianças, levou numa encruzilhada para mostrar como que eles fazem as coisas da macumba. Eles levaram as crianças para mostrar como é feito um despacho na encruzilhada. A escola fez isso. Então, a nossa fé precisa ser passada para os nossos filhos, nas nossas casas.
servimos ao Senhor. Pai, essa é tua obrigação. Ensine o seu filho a fé. A sociedade ensina, a igreja pode ensinar. A igreja pode. Porém, somente a convivência familiar consegue produzir de maneira tão profunda o exemplo diário. O pai tem uma responsabilidade espiritual dentro da família. Isso não significa que ele seja o dono da família, ok? Ele não é o dono, mas ele tem sim que assumir a responsabilidade de liderar, servir, proteger, ensinar e amar. Jesus nos ensinou que liderança não é dominar, é servir. Independente. É independente. O relacionamento de pai e filho precisa permanecer. Pai, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Talvez você já criou os filhos, né? Eles já estão aí grandinhos, né? E em algum momento da tua caminhada como pai, e eu estou falando com cristãos, servos de Deus, você teve dúvidas de que tipo de pai você estava sendo? Preste bem atenção. Que tipo de pai? Será que nesse ponto eu errei? Será que eu deveria ter feito de outra forma? Deixa eu te falar, nessa manhã, o Senhor Jesus conhece esse ponto do teu caminho. O Senhor Jesus quer curar você hoje, nessa manhã. Porque você ficou engasgado nesse ponto do caminho. E isso, todos os dias, é como se fosse uma seta, ficar lá tocando em você. Quando você olha para os teus filhos, você fala, eu acho que deveria ter feito assim. O Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, quer curar você hoje. Mateus capítulo 20, versículo 26 diz o seguinte: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. O pai, sim, serve os filhos. Ele ajuda, ele provê alimento, né? Ele dá atenção. Então, ele precisa servir com amor de servo de Deus. Amém? O pai cristão, ele não pergunta, como faço para todos me obedecerem? Ele pergunta, como posso servir melhor minha família? O que está faltando, Senhor, para que eu seja o pai que o Senhor espera de mim? Não é que o meu filho espera, porque o filho quer muitas coisas, né? Às vezes não dá para ter mão para tudo que o filho quer, né? Acabou de lançar o iPhone, aí ele já quer o próximo, que ainda nem saiu, e daí você fica sem mão para tudo isso, sem dinheiro para tudo isso, sem perna para tudo isso. Mas é o que Deus quer que eu seja para os meus filhos. Entende? Que sempre tem que ter a relação com Deus. O pai tem que ter essa ligação, irmãos. Senão você fica perdido. Senão você começa a fazer as coisas de você mesmo, tentando agradar os filhos, e aí não dá certo, porque não é assim que funciona. Você primeiro recebe do Senhor o direcionamento, e aí então você dispensa servindo os seus filhos. Amém? Tá ficando claro? Fazer igual o pastor do Cri-Cri? Presença não significa simplesmente estar dentro de casa. Isso não quer dizer que o pai está presente. Um homem pode estar sentado no sofá e estar emocionalmente ausente. Às vezes, irmãos, e eu quero que você pense nisso, você pode estar com o teu filho e não estar presente para ele. Está separado. Está com ele, mas não está presente para ele. Entende isso? Vocês estão entendendo? Às vezes, você está ali sentadinho, aí você está no seu mundinho, o seu filho está em algum lugar da casa, no mundinho dele, e você não está presente.
pode pagar tudo e não saber o que está acontecendo dentro do coração daquela criança, daquele jovem, daquele homem, daquela mulher, porque pai e mãe é para sempre, até o fim da vida. Você pode estar próximo, mas você conhece? Você conhece que tem? O que é que o teu filho expressa? Ou você maquia? Existe a maquiagem. Você entende, mas você não quer ver. Você está vendo, mas você não quer enxergar. Aí você finge que está entendendo e não está. Essa manhã é dia de tirar a venda, para que o seu filho tenha acesso a você, para que ele de verdade possa chegar até você e dizer: pai, o meu coração está assim, assim e assim. Eu sei que você espera isso e isso de mim, mas deixa eu te contar, eu preciso te dizer que o meu coração está assim, assim. Me ajuda. Eu quero que você, pai, pense nisso nessa manhã. Se o teu filho chegar para você e fizer isso, o que é que você... que não seja o que você quer ouvir. Que não seja o que você quer ouvir. Porque todo pai, ele olha para o filho e ele espera algo dele, né? Por exemplo, o Nicolas já olha para a Laurinha e espera que ela fique quieta. Ela não fica, gente. Então, assim, ele sempre espera. Ele sempre espera algo do filho. Ele olha e projeta. Ele fala: olha, fulano de tal aqui vai ser isso. Aí o filho lá, né? Quer ser que nem o Gabriel quando era criança, queria ser caçador de tubarão. Então, gente, hoje ele não é, graças a Deus, né? Mas é isso que eu estou dizendo, entende? Meu Deus, imagina o seu filho falar assim: não, gente, agora eu quero ser caçador de tubarão, vou sair por aí caçando tubarão. Eu já tinha desmaiado umas 3 vezes, porque todo dia ia achar que o tubarão ia comer meu filho. Misericórdia. O pai, ele escuta, ele pergunta, ele sonda, né. Mulher, bem isso, mulher a gente já sabe, a gente fica lá cutucando, sabe. Cutuca daqui, cutuca dali. O pai não, o pai é mais prático, né. Mas faça isso, dá uma perguntada. Quando você tiver uma desconfiança, não chega no seu filho assim, não, chega nele e fala: "Tudo bem, filho? Vamos trocar ideia aqui nós 2, para que ele possa abrir o coração para você, porque todo filho precisa de um pai que ele possa conversar coisas que ele só fala para o colega da escola. Conhecer os amigos, aquela conhecida, sabe? Os sonhos. Filho tem os sonhos. Todo dia eu ouço um sonho diferente, é muito legal, é maravilhoso. Aí você fala: "Não, meu filho, você pode ir até onde você quiser, bem longe, vai, só vai. Eu vou estar aqui orando por você". Conheça os sonhos dos seus filhos. Não o seu sonho para ele, mas o sonho dele. Não é, filhos? É verdade. Porque uma coisa, e eles não vão falar aqui, mas uma coisa é o que você sonha para ele, outra coisa é o que ele sonha para ele. E às vezes você olha e fala: "Mas isso é tão pequeno, menino". Vai de outra forma. Pergunta para ele. Sonda. Se você não quiser perguntar, para que não pareça que você está sendo invasivo, que essa palavra para mim não existe, para filho, seja sutil. Vá sondando. O sonho, qual é o sonho dos seus filhos? Você sabe? Conhece as dificuldades? Porque, irmãos, para a gente tem coisa que é super fácil. Mas para o nosso filho nem tudo é fácil. Tem coisas que é difícil para eles. Aqui fala sobre individualidade. Pai, você que tem alguns filhos, né? Tem filhos, tem pais aqui que têm 2 filhos, né? 3 e outros tantos. É difícil lidar. É difícil lidar. Para quem tem filho adulto, que nem eu, Andréia, pastor Marcos, os irmãos que têm filho adulto, é difícil lidar com a individualidade de cada um, porém você não pode, escute bem o que eu vou te falar hoje, e eu quero que você leve para a tua vida, em nome de Jesus. Você não pode negligenciar a individualidade deles. Não é pegar todo mundo, botar numa carretinha e sair puxando todo mundo igual. Cada um deles tem uma cabeça, um sonho, um pensamento. Você não pode colocar todos numa caixinha só e sair carregando.
Entendeu, pai? Não entendeu? Diga amém então se entendeu. Vai continuar carregando na mesma caixinha? Individualidade. Olhe para o teu filho e pense: fulano é João, João é quieto. Aqui é Pedrinho, Pedrinho é mais, sobe nas cadeiras, derruba as coisas. Cada um deles você vai ter que aprender a lidar com ele. Cada um você precisa aprender a lidar. E você não pode compará-los. Ah, mas se fosse o Pedro, ele sabia fazer isso aqui, subir nesse degrau. Você não sabe porque você é burro. Por que você não sabe? Porque você não é o Pedro. É ruim, né, ouvir isso? Mas é verdade. Pare de comparar seus filhos. Ah, na época de Maomé, o teu avô já falava isso. Pare de comparar os seus filhos. Cada filho é diferente do outro e está tudo bem. É nós que não sabemos lidar muitas vezes com a individualidade deles. Ah, mas porque a menina, ela, ó, rapidinho, ela vem aqui, ó, faz tudo isso aqui. Você, que é um homem, é um marmanjo, gente, eles são totalmente diferentes. Nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Aprenda a lidar com seus filhos, pai. Você prestou atenção que você é responsável pela espiritualidade do teu filho, de ensinar ele diferente e igual? É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, e você é o pai que vai ensiná-los. Não passe a sua responsabilidade para a igreja. Não passe a sua responsabilidade para os pastores. Eles estão aqui para te aconselhar, para ajudar a conduzir, mas a responsabilidade é sua. O filho, você para de xingar o menino. Para. Você não aprendeu da noite para o dia. Por que você quer que ele aprenda da noite para o dia? Ele precisa ouvir: eu amo você. Você fala isso para o seu filho? Eu tenho orgulho de você. Ai, filha, nossa, você foi bem nessa prova, que maravilhosa. Deus abençoe você. Homem não fala assim, né? Homem fala assim: filho, ó, ótimo. Mas fale, fale. Não só haja, fale. Fale com seus filhos. Você é importante para mim. Principalmente as meninas, elas gostam de ouvir essas coisas, tá? Isso é importante, minha filha. Mesmo quando você errar, filho amado, lindo, maravilhoso, mesmo quando você errar, eu quiser te esganar, eu não esganarei, porque eu amo você, eu estou aqui para te ajudar. Caiu aqui? Levanta, estou aqui, ó, estou segurando sua mão, bora, bora. Pai presente, ora pelos filhos. Jó, capítulo 1, versículo 5 diz: Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos em favor de cada um deles, individualmente. Fulaninho, Beltraninho, Ciclaninho, esse daqui eu vou oferecer uma pombinha, esse daqui vai ter que ser um bode, esse daqui vai ter que ser outro, porque esse daqui é terrível. Eu preciso oferecer um boi, porque esse menino, ô menino terrível, mas vou oferecer para cada um deles. Jó oferecia sacrifícios, então ele se preocupava. Ore quando ele for pequeno, igual a Laurinha. Pai, ore. Bote a mão na cabeça, ore. Ore, ore. Andréia postou uma foto ontem, Andréia. E ela falou assim: saudade de orar na sua cabeça. Gente, isso é tão maravilhoso. O filho está lá dormindo, você vai orar pela cabeça dele. É maravilhoso demais, gente. Gosto quando a Priscila vai dormir lá em casa, viu? Ore quando ele estiver adolescente. Ore quando ele crescer. Ore quando estiver longe. Ore quando você não souber mais o que fazer. É o que nós fazemos, eu, André e algumas mães aqui. A gente não sabe o que fazer, daí a gente ora. Filhos, valorizem os seus pais. Ame os seus pais.
Se você perceber que seu pai está com dificuldade de relacionamento, fale para ele. Converse com o seu pai. O seu pai pode não saber dizer algumas coisas, até pela criação que ele teve, até pela forma que ele foi criado, mas você pode falar com ele. Se ele for assim, uma cara de bravo, você se esconde atrás de algum lugar, fala: "Oi, pai", e conversa com o seu pai. Não deixa de conversar com o seu pai, filhos, enquanto vocês têm o pai de vocês, converse com ele, diga: "Pai, aqui o senhor falhou. O senhor poderia ter feito diferente". Não seja mal educado, tá, filho? Não seja mal educado. Seja amoroso. Chega para ele e fala: "Pai, aqui você podia ter feito diferente". Ele pode aceitar ou não, mas ele vai pensar, que pai é assim. Na hora ele não aceita de cara, ele já fala logo: "Não, não, 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 não". Mas depois ele fica pensando. Fala: "Será, meu Deus? Deixa eu pensar aqui direitinho". Vai ser muito bom para você. Vai ser muito bom para o seu relacionamento. Hoje as ameaças entram por todo lugar, celular, televisão, internet, tudo, tudo hoje tem ameaça. As pessoas querem normalizar a violência, a sexualização, mentira, vícios. Tudo isso, irmão, você não precisa sair de casa para conseguir ver. Você vê ali, ó, na tela. Tá tudo exposto, tá tudo ali. O pai precisa chegar antes. Ah, dá o celular para ela. Tá, menino. Eu vou abrir um site de estudo, o que aparece? O que que aparece? Uma pessoa pelada. A criança eu vou ver procurar alguma coisa infantil, do ladinho lá, assim, clica aqui. Por isso, pai, olha o que o seu filho está vendo. Porque daí ele começa a ter umas atitudes que você não entende, e você fala: "Meu Deus, aonde ele está aprendendo?". No celular, que você deu para ele. A outra coisa aqui, irmãos, não é apenas você falar para o teu filho assim: "Vai para a igreja, menino, vai pra igreja". Agora, eu imagino o Johnny falando assim para o filho dele, tá. "Vai, passa pra igreja". É, vamos viver a palavra dentro de casa. Você precisa viver a palavra. O pai precisa proteger a família também através do seu próprio comportamento. Não adianta dizer: "Filho, não minta", se o filho vê o pai mentindo, né. Aquelas coisinha básica que você faz, pensa que ninguém tá vendo, e o filho tá aqui, ó. A Laurinha, você vai falar de alguém perto dela, ela para e fica assim, ó, desse tamanho aqui, desse tamanho aqui. Não adianta, não adianta. Ou então fala assim, né, a mãe tem lá um entrevero com o filho, aí o pai fala assim: "Respeite sua mãe, menino!". Se o filho vê o pai humilhando a mãe, hã? Como é isso? O exemplo é o pai. Se a criança vê você não se comportar bem com a mãe deles, como é que ele vai ter o teu exemplo? Então ele vai: "Isso aí, pai. Beleza. É isso aí que eu vou fazer". Tanto com a mãe quanto com a futura esposa. Não adianta dizer: "Tenha domínio próprio", se o pai explode por qualquer coisa. Caiu o copo, acabou o mundo, quebrou o copo, esse copo custou R$ 1.000. Quem você pensa que é para quebrar minhas coisas? Explode por qualquer coisa. Como que você vai ensinar para esse menino: "Filho, não é assim, né, não é assim que age, filho. Não é assim que age no trânsito. Você tem que ser calmo. Você não pode xingar no trânsito". Mas você xinga. Você não pode agir assim, mas você age. Você não pode falar tal, mas você faz. É que ele não tem coragem de te dizer. Eu vou te dizer uma coisa, pai, se os filhos tivessem coragem de dizer o que eles pensam, mas eles não têm, graças a Deus, né. É ou não é, Johnny? Quantas vezes você que é pai hoje já teve vontade de dizer umas coisas para o seu pai e você não disse? Não foi assim, lembra lá? Você teve vontade de dizer umas coisas, mas aí você não disse.
Por quê? Porque você era filho. Pense que hoje você está no lugar de pai. Pense que amanhã, filhos, você vai estar no lugar de pai. Então você aprende hoje e amanhã você executa. Filhos, pense, eu quero ser um bom pai. O meu pai é um bom exemplo, eu vou seguir o exemplo do meu pai. Filho, olhe para o seu pai. Por quê? Porque você tem o teu pai para olhar. Olhe para ele. Que tipo de homem você acha que você será amanhã? Mulher, que tipo de marido você vai querer para a tua vida baseado no teu pai? Precisamos pensar nisso. Precisamos, gente. Deus nos entregou. A pergunta que você precisa fazer para si mesmo: estou sendo um bom pai? E é difícil perguntar para si mesmo isso, porque a gente erra, gente. Ninguém é perfeito, não. Não estamos falando de perfeição. Estamos falando de pessoas imperfeitas que erram o tempo todo. Eu erro, tu erra, todo mundo erra. Quem não erra? Não é verdade, filha? Erramos. Ah lá, a Laurinha está dormindo nos braços dos pais. Ai, meu Deus, hoje eu queria fazer isso aqui. Não deu. Aí o pai fala assim: eu trabalho muito, só chego cansado, gente. Tem um tempo para vocês. Para de ficar falando no meu ouvido. Estou cansado. Nunca faltou nada dentro de casa, gente. Eu trabalho pra dedéu, pra isso, pra vocês comer, beber, dormir, ter as coisas. Os meus filhos sabem que eu amo eles, eu não preciso ficar toda hora falando, eu te amo, filho, porque os meus filhos sabem. Provérbios, capítulo 20, versículo 7 diz: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Íntegra. Como são felizes os filhos do homem de Provérbios 20. Não significa ser perfeito, tá? Não é disso que estamos falando hoje aqui. Não é sobre perfeição, é sobre todos os dias dar uma melhorada, pedir perdão, mudar, tá errando, muda, buscar a Deus, se voltar para Deus, chegar para o filho e falar: filho, eu errei com você, tá? Ou, desculpa aí, já que não consegue pedir perdão, tem para que não consegue mesmo. E tá tudo bem também, se o filho entende, isso não vai fazer você menos pai, reconhecer o seu erro. Porque na minha época, meu pai nunca reconheceria um erro dele, porque era o jeito dele, era o jeito dele. Eu sabia. Foi muito difícil para mim. É muito difícil conversar com o Davi e ele com aquela cara dele, cadê ele? Falar para mim: "Mãe", aí eu: "Que menino?". Aí o Gabriel é um menino muito coerente, muito, ele é um filho maravilhoso. Ele fala, viu? Esse menino fala: "Mãe, vozeirão, mãe". Aí eu: "Mas ele tá certo, então eu admito que ele tá certo". Só que pra gente é mais fácil. Antes não, não era fácil não. Não crie seus filhos para serem cópias de você. Não crie seus filhos para serem cópias de você. Cada filho é único. Deus não criou filhos em série, tá? Filho 1, filho 2, filho 3, tudo igual. Filho 1, filho, né? No Nordeste, o povo põe os nomes dos filhos. Era 10 filhos, né? Aí era Francisco, não sei de quê. Francisco, Francisco. 10 Francisco. Quem já viu pessoas assim? Quem já viu? Gente, é tudo Francisco. Só muda o sobrenome. Nem o sobrenome, né? Francisco Antônio. Francisco, sei que lá. Francisco. Porque eu acho que era muito, então não tinha muita opção. Então era, entendeu? João. Francis, José, meu Deus. Era muito José. Deus não fez filhos em série. Ele fez únicos. Ele fez únicos. Mãe, quando o filho nasce, aí você fala assim: como será?". Antes não tinha ultrassom, né, agora tem, né. Você já vê a criança, tadinha da Laura. A criança não tinha paz. Toda semana a Bruna ia lá
para ver a menina na barriga, gente. E teve uma vez que ela fez uma cara tão feia no vídeo, eu falei: "Tá vendo? Tá falando, não aguento mais. Isso aqui é exposição". Mas não tinha, então a gente ficava ansiosa para saber a carinha da pessoa, quando nascia. E cada um é diferente do outro. Não são todos iguais, nem gêmeos às vezes são iguais. Então aprenda, pai. Filho, aprenda que o seu pai é pai seu, mas ele também tem outros filhos, e aí ele precisa lidar com vocês todos. Ajuda seu pai. Eu tenho certeza que ele não está gostando de ouvir isso. Ajuda ele. Às vezes ele não está conseguindo entender você. O relacionamento está meio estranho. Mas aí você vai lá e fala: pai, a gente pode conversar agora? Espera ele chegar, entendeu? Que o pai chega. Minha avó tinha um ditado assim: nunca conte as coisas que aconteceu em casa pro seu marido na hora que ele chegar. Eu não sei se as mulheres aqui já ouviram isso. Porque ele chega com sangue quente, aí você vai falar uma coisa, aí ele vai explodir. Era a ideia delas. Então espera seu pai chegar, entendeu? Por exemplo, vou dar o exemplo do menino ali que dirige. Aí você foi estacionar o carro e quebrou a lanterna do Leandro. Aí você espera o Leandro chegar tranquilamente, entendeu? Bem tranquilinho. Quando ele comer, encher a barriga, tudo. Aí você fala: pai, então, eu fui pegar o seu carro e aí o que aconteceu? Quebrei a lanterna. Pode ser que ele tenha um piripaque? Pode, mas vai ser menos, entendeu? Vai ser menos. Por quê? Porque ele vai estar alimentado, entendeu? Tranquilo. Entendeu? Isso. É só um exemplo. Vai contar as coisas, vai conversar, primeiro você averigua, entendeu, filho? Dá aquela olhada. "Oi, pai, tudo bem?". "Tudo bem". "Ah, pai, eu precisava conversar com você uma coisa". É assim, filhas, aprende. Porque pai é amor que cuida, é amor que protege. Não é para você ter medo do seu pai, é para você respeitar o teu pai. Não é ter medo. Ele pode te dar uma surra? Pode, mas não é para ter medo. Você vai lá e conversa com ele. Hoje os filhos são quase maiores que o pai. Daqui a pouco o Rubem está maior que o Leandro. Vamos orar para que os pais saiam daqui entendendo que o filho não é cópia dele. Ah, eu era motorista de caminhão, você vai ser motorista de caminhão. O filho não quer ser motorista de caminhão. Ele não quer ser motorista de caminhão, gente. Ele quer ser engenheiro. Aí o pai não, vai ser motorista de caminhão. Entenda, seu filho não é uma cópia sua. Ele é alguém único que Deus te presenteou para que você conduza ele de volta para quem o deu. 1 capítulo 11, versículo 1. Vamos ler. Paulo disse o quê que Paulo disse? Pais, o que Paulo disse? Está escrito já? Não tá? Não temos? 1 capítulo 11, versículo 1. É, eu quero que vocês leiam comigo, por isso eu vou ali na tela. Bora ler? Pai. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Aquela história de que não olha para mim, não. Caiu aqui, ó. Não olha para mim, hein? Não vem me culpar, não, hein? Aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Bota lá, deixa lá. Ó, que lindo. Ah, mas isso aí não é nada. É para paz. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Paulo estava dizendo, ó, joga aqui. Pode me imitar. Pode vir comigo. Fale isso para o seu filho. Pode vir, filho. O que eu fizer, você pode fazer, porque eu estou seguindo a Cristo. Eu estou fazendo aquilo que Cristo faria. Amém? O filho aprende muito mais
com o que ele vê, com o que ele ouve dos pais. Se quer que ele leia a Bíblia, faz igual a Andréia, leia a Bíblia. Se quer que ele seja fiel, seja fiel. Fiel nos seus relacionamentos, fiel na sua palavra, fiel. Seja fiel. Seu filho vai parecer com você nesse quesito. Se quer que ele ame a Deus, mostre que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida. Não os nossos filhos que já conhecem a palavra já estão caminhando. Estamos falando com filhos que estão, ó, crescendo agora, conhecendo agora, vindo agora. Você quer que ele ame a Deus? Mostre que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida. Temos alguns exemplos aqui. Tem um que o pastor gosta bastante. José, o pai que protegeu. Esposo de Maria, recebeu uma missão extraordinária. Quando soube que Herodes queria matar Jesus, ele tomou Maria e o menino e fugiu para o Egito. Mateus capítulo 2, 13 e 14. Ele não ficou discutindo com Deus, ele só foi. Ele obedeceu, ele protegeu, ele assumiu a responsabilidade. Um pai precisa ter discernimento para reconhecer os perigos e coragem para proteger sua casa, ok? O pai olha, observa, percebe o perigo e fala: não, aqui não. Protege. Jó, o pai que intercedia, eu não vou falar sobre Jó. Josué, o pai que tomou uma decisão, e essa eu vou falar. A decisão de Josué foi a seguinte: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Ele não disse assim, ó, eu vou para a igreja, vocês ficam aí, que eu vou orar por vocês. Ele não disse assim, ó, eu indo, tá ótimo. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele fez uma afirmação. Ele disse, nós vamos servir, nós serviremos. Estaremos com o Senhor. Ele estabeleceu a sua casa. Ele deu uma direção espiritual dentro da sua casa. A casa, o lar, a família precisa saber para onde está indo. Quem dá essa direção é o pai, é o cabeça da família. E Davi, né? Davi é o alerta para os pais todos aqui. Grande rei, homem usado por Deus, mas sua história familiar possui feridas. Ele teve problemas sérios na relação com seus filhos, especialmente com Absalão. Todo mundo conhece a história de Absalão. Conhece? Conhece. Isso nos ensina algo importante. Um homem pode ser grande publicamente e ter dificuldade dentro de casa. Não basta vencer batalhas fora. É necessário cuidar dos relacionamentos dentro de casa, com os seus filhos. Não permita que qualquer coisa fora do seu relacionamento com os seus filhos atrapalhe o seu dia com o seu filho, com a sua filha. Não permita. Não deixe que nada direcione você como pai. Tenha o Senhor como seu guia. Amém? O maior modelo de pai que nós temos é Deus. Lógico, obviamente. Quando Jesus foi batizado, o céu declarou: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Coisa maravilhosa. Deus fazendo uma declaração de amor para o seu filho que veio morrer por mim e por você. Todo mal acabado. E Deus disse, olha, esse daqui é o meu filho. Eu estou dando ele por vocês. Amém? O pai precisa estabelecer segurança emocional dentro de casa. Foi o que Deus fez com Jesus. Ele estava dizendo, olha, esse daqui publicamente é o meu filho amado. Eu amo o meu filho. Eu amo meu filho. Antes de Jesus fazer milagres, antes de fazer qualquer coisa, o Senhor disse para ele: eu amo você, meu filho, publicamente. Eu amo você. Segurança.
Filho precisa de segurança, pai. É você que dá isso. Segurança. O teu filho precisa de segurança. E quem dá essa segurança é o pai, segundo a Bíblia, ok? E para mim, irmão, se a Bíblia disser que é para virar de ponta cabeça, eu acredito. Em Lucas 15, apresenta talvez uma das imagens mais bonitas da paternidade, né, que o pastor gosta bastante também. Filho erra, vai embora, faz um monte de coisa. E aí quando o filho resolve voltar, o pai está lá ansioso esperando por ele. O pai concordou com o erro dele? Não. Não quer dizer que o pai concorda com o seu erro, filho. Não é isso. Quando o seu pai chega para você e fala: "Filho, você errou, eu te entendo", e tal, estabelece um relacionamento de confiança e amor, não quer dizer que ele aprovou o seu erro. E pai não tem que aprovar erro de filho. Quer dizer apenas que ele está transferindo para você o amor que Deus deu para ele. Filhos, saiba que o melhor lugar para você estar é a casa dos seus pais. A melhor coisa que você pode fazer, o melhor amigo que você pode ter é o teu pai. Mesmo que ele não seja o modelo que você espera, porque nem sempre nós temos o modelo que esperamos, mas nós temos aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Então, se o seu pai é um pouco rígido com você, talvez você precise dessa rigidez. Pensa nisso. Eu quero que você olhe para o teu pai com amor, mesmo os filhos que os pais não estão aqui e que têm os seus pais. Olhe com amor. Porque certamente na vida dos teus pais, do pai que não está aqui, também não foi tão fácil assim. Também não foi fácil. Então eu quero que você lembre disso, que você saiba que errar todos podem errar, mas o mais importante é reconhecer o erro, voltar lá e corrigir. O pai não concordou, ele não aprovou, mas também, né, como diz hoje, não cancelou o filho, né? Esse vamos riscar. Tchá. Não, é meu filho. Não. Ele recebeu com todo o amor. É assim que Jesus faz conosco. A sua autoridade não está no grito. E aí nós vamos para o texto novamente. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Você já pensou sobre esse versículo? Como é que eu vou irritar esse ser humano? Como, Senhor, que eu vou fazer isso? Como, Jesus? A Bíblia não está dizendo que a correção não deve existir, viu? Quando fala não irrite seu filho, não é sobre isso. É para você não sair gritando que nem louco. Às vezes, né, irmãos? Oh, meu Jesus. Você fica lá domínio próprio, mas às vezes domínio some, você vai. Eu, tá? Tô falando de mim. Todo mundo sabe que eu sou assim. A Bíblia está dizendo que a correção não deve destruir, né? Eu vou acabar com esse menino hoje. Já ouvi o pai falar, eu vou te matar hoje. Nem mata. Mas a palavra fica lá no cérebro do filho, pensando. Entendeu? Em algum lugar ele vai acessar. Em algum momento ele vai acessar essa palavra, tá bom? Em algum momento ele vai. Há pais que conseguem fazer o filho obedecer pelo medo, porque ele tem medo do pai. Mas o medo não produz relacionamento saudável. Toda vez que ele olhar para você, ele vai ficar com medo, ele não vai te contar. Ele não vai contar, porque ele tem medo. E não adianta você falar, eu conheço meu filho, ó, conheço meu filho, maravilhoso, conheço ele. Ele não te conta. Não adianta dizer, conheço até o pensamento dele, eu não conheço. Eu conheço. E olha que mãe é mais coisada. Mãe, dá aquela olhada básica assim, ó, parece um raio-x assim. A gente não consegue. Então, pai, em nome de Jesus, a palavra é contigo hoje. Eis que te digo hoje. Não faça medo na cria. Converse, estabeleça limites, que ele te respeite. Mas se ele tiver medo, meu filho, acabou a conversa. Acabou.
Disciplina sem amor pode gerar revolta, entende? Primeiro ame, estabeleça limites. Amor sem disciplina pode gerar falta de limites, precisamos dos dois. Amor e limites. O pai precisa ser firme, precisa corrigir sem humilhar, precisa estabelecer limites sem destruir a dignidade. Esse menino parece menina. Essa menina parece homem. Ô, misericórdia. Ah, não, mas agora o pai que tem muitos filhos, né? Tem filhos e filhas. Aí o menino gosta de carrinho. Mas a irmãzinha dele tem uma boneca bonitinha. O que ele vai fazer? Pegar a boneca para brincar. Isso quer dizer que ele é outra pessoa? Hoje em dia, irmãos, vamos acordar para a vida? Deixa ele pegar a boneca que tem. Fala para ele, filho, quando você crescer, você vai ter filhas. Você já sabe? Ah, esse menino é esquisito, hein? Ah, essa menina aqui, ó. Aí vai crescendo, aí gosta de carrinho de rolemã. E a menina é terrível. Ela gosta de skate, carrinho de rolemã. Hum. Não faça isso, pai. Cada filho nasceu de uma forma. Respeite o limite do seu filho. Não irrite o seu filho. Os filhos crescem, daqui a pouco casam. Amém. A casa fica silenciosa. Amém. Não ouvi ninguém falar amém. Os brinquedos somem. Não vai ter a Laurinha chorando de madrugada. Os brinquedos jogados pela casa. Quieta. Vocês fiquem quietas. A adolescência passa, graças a Deus. Fala em coro, gente. A adolescência passa. Amém, Jesus. Olha que maravilha, tá vendo? Para mim, todo mundo é criança, então. Os filhos, em nome de Jesus, é uma profecia, seguem os seus próprios caminhos. Para a glória de Deus, todo mundo encaminhado. E aí fica a pergunta nos pais: o que restará de mim no meu filho? Pai, é para vocês. Que não sejam os presentes, nem o dinheiro, nem a casa. Que não seja aquilo que eles aprenderam observando o pai, porque às vezes o pai erra tanto que é melhor não seguir o exemplo. Mas que seja o filho dizer assim, ó, meu pai me ensinou a pedir perdão. Meu pai me ensinou a ser humilde. Meu pai me mostrou, mesmo que muitas vezes ele falhou, ele me mostrou o quanto Deus é importante. A coisa mais importante que você pode deixar no seu filho, a marca mais importante, é o quanto Deus é maravilhoso na tua vida. Pai, fique de pé, em nome de Jesus.